Isso vem no mesmo contexto, gente, é uma sequência. Teve o caso do João Pedro que chocou a todos, e olha aí a definição da justiça em relação a esse caso. Absolveu os policiais pela morte do adolescente João Pedro no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Os policiais civis Mauro José Gonçalves, Maxwell Gomes Pereira e Fernando de Brito Meister foram absolvidos. Os três eram réus por homicídio duplamente qualificado, eles respondiam em liberdade. Mas, para a juíza Juliana Bessa Ferraz, os agentes agiram em legítima defesa, depois de disparos explosivos em sua direção. Ela disse que a prova produzida nos autos não deixa dúvidas que a conduta dos réus se deu em legítima defesa e, como tal, deve ser reconhecida. A juíza entendeu assim. Vamos lembrar o caso? Porque o João Pedro, de 14 anos na época, morreu durante a operação. A ação era para cumprir mandados de prisão contra traficantes no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Os policiais haviam invadido a casa onde o João Pedro estava, sob a justificativa de que criminosos estariam no local. Segundo o tribunal, ao chegarem na casa, houve intensa troca de tiros com pelo menos 2 homens armados e um deles tentava pular o muro dos fundos. O João Pedro, que estava na parte de fora, foi atingido com um tiro na barriga. Os familiares disseram para o UOL na época que ele estava brincando na casa de um tio antes de precisar ser socorrido por um helicóptero e os policiais, portanto, foram absolvidos. Vamos trazer para cá, Sakamoto, o Coronel Biratã Ângelo, ex-comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele também é consultor internacional em segurança humana. Coronel, o Biratã Ângelo, me diga, o que está acontecendo com a Polícia do Rio de Janeiro? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tranquilo? O que está acontecendo com a polícia no Rio de Janeiro acontece há muitos anos, não tem nenhuma novidade. As novidades são as novidades tecnológicas, o que vem acontecendo na polícia. Eu peço desculpas, eu tive dificuldade de acessar, perdi grande parte da conversa e perdi a oportunidade de ouvir aí Leonardo Sakamoto, que tem sempre uma visão muito crítica, mas muito embasada no que ele fala. Eu eu entrei no meio do caminho. A sua pergunta do que está acontecendo na polícia, eu peguei no final, você estava falando justamente do É. caso E também acontecido no Morro do teve, Salgueiro. viu, Coronel, a gente também noticiou aqui a federalização, o Ministério Público Federal pedindo para que a PF investigue a chacina do Jacarezinho. Também teve essa notícia de agora há pouco, portanto, e além disso, esse caso do João Pedro, em que os policiais foram absolvidos, houve aquela abordagem desastrosa da polícia em relação aos filhos dos diplomatas e o governador do Rio defendeu a polícia e disse que tentaram avacalhar, achincalhar com a polícia do Rio de Janeiro. Coronel. Eu acho que a sua pergunta se não era o que está acontecendo com a polícia. Vamos lá. Quando um procurador federal, um procurador da República, pede a federalização das apurações, me parece que o doutor Eduardo Benones, o doutor Eduardo Benones é o coordenador do controle externo da atividade policial federal, Rio de Janeiro, isso me parece que é Rio e Espírito Santo, mas Rio de Janeiro com certeza. Então, quando ele pede que a federalização do processo porque eu acho que não é que ele não esteja confiando na polícia só, mas sim no Ministério Público Estadual. Né? Nós temos são duas perguntas. O que está acontecendo então com o Ministério Público? Vamos lá. A questão porque a polícia aponta. Eu não estou defendendo a polícia, não estou defendendo nenhuma das ações. Eu só estou analisando a sua pergunta, porque entrei, o bonde está mandando, eu entrei e não vi o letreiro para onde ele vai. O que acontece? Você tem um procurador da República Federal que controla controle externo da atividade policial federal. Consequentemente, você tem, por força do artigo 129 da Constituição, o controle externo da atividade policial nos estados, que é competência do Ministério Público Estadual. Ora, se o procurador da República está entendendo que os inquéritos não estão sendo bem adequados, obviamente, ele não está só não confiando na investigação da polícia, mas não confiando no controle externo da atividade policial feita pelo Ministério Público Estadual. Veja bem, o caso em que houve a absolvição dos policiais, né? E por que ele houve a absolvição dos policiais? Porque o juiz julga em cima de provas colocadas. Quem produz prova, a polícia busca indício, traz as provas e são ratificadas ou retificadas pelo Ministério Público. Quem faz a acusação, quem faz a denúncia, não é a polícia, é o Ministério Público. Então, o juiz, o judiciário, né, me parece que é uma juíza, mas o judiciário absolveu com base nas provas produzidas pelo Ministério Público. E as provas produzidas pelo Ministério Público estão com base no inquérito policial e no processo que vem a posteriori. Então,
Eu acho que a pergunta é o que está acontecendo com o Ministério Público Estadual. Esse é um ponto. Com o estado do Vou Rio de pegar um Janeiro como gancho. um todo, né? Piratão, Oi, Sakamoto. tudo bem? Boa noite, comandante. Boa noite. Obrigado pela presença aqui no All News. E essa pergunta, essa colocação do senhor é bastante interessante, que aí acho que ela demanda até uma discussão, ela abre uma discussão Né? maior no momento em que a gente está discutindo a efetivação do Sistema Nacional de Segurança Pública. Né? E esse é o ponto. O senhor acha que, aproveitando que a gente está fazendo a discussão do Sistema Único, né, de Segurança Pública, do Sistema Nacional, a gente deveria rediscutir, inclusive, o papel da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, porque eu concordo plenamente com o que o senhor colocou. A questão não é só da polícia. Isso vale para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para a Bahia, para os locais de alta letalidade policial. Você tem Ministério Público e polícia, né, muitas vezes num balé que é extremamente negativo para a dignidade humana. E aí a pergunta como é que, nesse sentido, um sistema único de segurança pública poderia agir ou poderia ter mudanças que ainda não foram aprovadas, mas que para poder inserir outros atores em estados onde muitas vezes há esse balé que acaba prejudicando a busca pela verdade? Interessante a sua pergunta. O Sistema Único de Segurança Pública está sendo discutido desde o primeiro governo Lula, ele teve dois, mais a Dilma, mais depois Bolsonaro, ou seja, nós temos aí um longo espaço, né, de discussão e ele não sai do papel. Ele não sai do papel. O único momento que a atuação unificada da segurança pública funcionou foi em dois caminhos. Primeiro, na criação da Força Nacional, que foi colocada ali dentro, e o que mais bem funcionou foi exatamente a questão da capacitação profissional, quando a Renaesp estava com força de gol. Isso aí foi um grande processo. Então, essa questão da federalização ou do sistema de segurança pública, ele vai trazer políticas, vai trazer princípios, vai trazer orientações, etc., mas ele, hoje, não pode ferir a autonomia dos estados. E nas autonomias dos estados, as polícias são subordinadas ao governador. O Ministério Público Estadual tem a competência constitucional, né, do controle externo da atividade policial, da ação penal pública, etc., nos crimes que são da competência do Estado. E a competência do Estado é uma competência residual. Compete ao Estado o que não compete à União. Né? Então, vai ter que ser representado. Aonde está o papel da União? Quando você pega a Polícia Federal, você tem o papel da Polícia Federal bem definido. Apurar isso. Quando você pega a competência da Polícia Civil, tá, apuração das infrações penais. O Biratã? Então, o Sistema Único de Segurança Pública, ele traz princípios de atuação da polícia e o governo acaba trabalhando com um sistema meio Pavlov. Fez o que eu quis, ganhou o biscoito, fez o que eu não quis, recebe um biscoito. Ou seja, não vai ter o biscoito. É mais ou menos essa a questão, que tem sido assim por força política, na verdade. Né? Não estou nem questionando a questão partidária, foi uma questão de política, né? Mas a centralização da segurança pública, que é diferente quando se cria um sistema único de saúde. O que se fez? Quem manda na saúde efetivamente do cidadão é o município. Veja que você tem um sistema único com o poder maior caindo na mão daquele que está mais próximo do cidadão. Se você pega o Sistema Único de Segurança Pública e tira da mão do Estado e joga para a União, você está indo na contramão do que o sistema, da unificação do sistema tem trazido no mundo, que é jogar na mão daquele que está próximo do cidadão. Então, essa é uma discussão fundamental, sim. Eu acho que a gente tem que muito discutir isso. Alguém ia fazer um comentário? Diego, só ia te perguntar aqui rapidamente para a gente encerrar, o Biratã. Você que já comandou a polícia do Rio de Janeiro, como é que vê hoje essas ações, essas abordagens que estão sendo gravadas, filmadas e replicadas? Tá, em primeiro lugar, eu acho que eu sou extremamente favorável ao Baricá. Por que eu sou extremamente favorável ao Baricá? Não pelo discurso do controle da polícia militar, do policial, esquece, mas sim também para a garantia do policial. Que com o Baricá, além dele ter garantia de poder acionar um socorro muito mais rápido, porque quando ele entra em espaços não urbanizados, abandonados pelo poder público, ele vai precisar de um auxílio muito mais rápido. Como também para a garantia da sua verdade. Né? Então, dele produzir verdades através do que está acontecendo e a Câmara assegura. Além do que, a atuação da polícia ela tem que estar frequentemente sofrendo accountability. Polícia não é para fazer... Polícia não trabalha em CTI. CTI, você fecha a porta, o médico que acontece ali dentro, só a equipe fica vendo.
A polícia ela tem que estar sempre aberta para o que está acontecendo no povo. O problema todo é que quando a gente faz essas discussões, a gente fica preocupado só com barricada na câmara do policial. Não. Né? Tem diversas outras atuações de polícia que deveria ter, do poder público que deveria ter uma câmara. Mas no caso da polícia, eu sou favorável. Esse é um ponto. Né? Inclusive, vai ser o que está previsto na Câmara, o que está gravado na Câmara dos policiais naquela abordagem no Leblon, se não me falha a memória, Leblon, Ipanema, né? Sou o bairro de menos. Se eles estavam com a Câmara, então o que está na Câmara é que vai dizer efetivamente o que aconteceu. Né? E, por exemplo, porque todos os comentários que eu tenho visto, as pessoas estão interpretando por que o policial abordou sem falar com o policial. E veja só, todo mundo está baseado numa câmara de segurança de um prédio, que traz uma ação, 5 jovens. Eu vejo ali naquele caso, por exemplo, muito mais um preconceito com a questão etária e com a questão social do que como um preconceito racial, porque eram 5 jovens com roupas comuns, que eu chamo de roupa de comum, não tinha nenhum engravatado, não tinha tal, outro com casaco cá por cima. Então, o policial prejulgou socialmente e botou os 5 na parede. Agora, o que aconteceu? O que eu achei interessante naquela atuação? A Polícia Civil instaurou o procedimento apuratório na DEAT, que é a Delegacia de Atendimento ao Turista, e na DECRAD, que é a Delegacia que investiga crime de discriminação. Beleza. Antes da família se questionar, o caso aconteceu, se não me falha a memória, na noite de quarta-feira, e na sexta-feira a polícia instaurou com base nas imagens de internet e de mídia. Né? Então, a polícia foi atrás das vítimas. Não foram as vítimas que procuraram a polícia. Não estamos falando de vítimas oprimidas que têm medo de ir à polícia, que não têm voz. Eram todos ligados à diplomacia internacional. Né? A diplomacia, que poderiam ter procurado, mas eles não acharam por bem. Então nós estamos fazendo uma diversas de interpretações. Não estou defendendo a ação. Eu achei, já disse isso na mídia, uma ação truculenta. Truculenta. Uma abordagem de 5 jovens, aparentemente não trazendo insegurança de atravessar. Quando a polícia parou, se o policial tivesse descido do carro e falasse, olha, vocês aqui, vem cá, onde vocês estão? Você dá conversada, levanta a camisa, deixa eu ver se está com arma, não está com arma, o que houve? Teria ficado por ali. Mas no que ele entra, joga, leva para dentro, foi uma ação truculenta, isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, por que ele fez? Ninguém ainda não procurou saber, não sei, a polícia não já procurou saber. O que eles falaram? Nós temos informações descompensadas. Qual foi a motivação da abordagem? Aí as pessoas interpretam pelo que eles estão olhando na imagem de câmera. Né? Então, foram mais árduos com os negros, foram árduos com aquela garotada. A consequência também. Se fossem 5 negros, né? Se só fosse negro, ou 3 negros só. Se fossem 5 brancos, eles teriam feito aquilo? Eu não sei. Eu não sei qual foi a motivação da abordagem. Agora, essa truculência, todas as polícias do Brasil são truculentas, eu costumo falar isso. A do Rio de Janeiro é muito truculenta. Por quê? Aquele policial que estava fazendo aquela abordagem, ele não é daquela área de policiamento, ele é da UPP do Vidigal. Sim. Ele vem de um cenário no entorno do Ipanema, né? Ipanema, Leblon, lá em torno ali da Lagoa, né? Onde ele tem tiro para lá e para cá. Ele entra, por algum motivo, ele aborda os 5. Qual foi o motivo? Então você pega o cara que muda ele de um cenário em segundos, em minutos, digamos assim, e joga ele no cenário, ele vai. Mas aí a gente normaliza também, né, Ubiratã? A gente normaliza que na favela pode abordar assim. Não, eu não estou normalizando. Eu não estou normalizando. Estou dizendo o contrário. Só antes de me despedir do Sakamoto, que o Sakamoto tem um evento daqui a pouco. Sakamoto, um abraço para você. Eu já vou te ouvir, coronel. Só dá um tchau pro Sakamoto. Tá. Valeu, Sakamoto. Um abraço para você. Um abraço, Até logo, Sakamoto. coronel. Até logo, Diego. Tchau, tchau. Tchau. Vai lá. Se tivesse acontecido no Vidigal, não teria dado esse impacto. E não sei o que estou banalizando. Todos os dias, essa truculência policial acontece na Zona Norte, na Zona Oeste, na Baixada Fluminense, em São Gonçalo, etc. Todos os dias pegou um impacto. Não é por causa do jovem negro, porque os 5 tinham relações, tinham familiaridade com diplomatas. E era Ipanema. E esse foi o grande impacto que a mídia trouxe, que as notícias trouxeram. Então, você vai achar que isso não acontece todo dia na favela? Conversa com essas pessoas que foram conversar hoje com o procurador Benones, que você vai ver que isso acontece, eles reclamam disso todo dia, mas não ganha esse espaço. Não sou eu que estou banalizando, não, nem estou justificando. Não pode acontecer na favela, mas acontece e a sociedade não se incomoda. Exatamente. A sociedade não cobra da polícia isso. Aí a polícia acha que pode fazer.
Exato. acha que pode fazer. Exato, exato. Entendi esse ponto de vista. Eu próprio fui abordado assim recentemente, tenho um testemunho pessoal. Já falei sobre isso aqui, não vou falar de novo. Mas agradeço ao senhor, Coronel Biratã Ângelo. Obrigado, viu, por nos atender. Que bom que deu certo falar aqui contigo. Um abraço. Você demorou um pouquinho, obrigado, parabéns aí pelo trabalho. Valeu, obrigado.